Bom dia, bom dia, bom dia, meu sexto ano. Sexto ano o quê? Sexto ano A. Tudo bom, gente? Como é que vocês estão? Tudo bem com vocês? Espero que sim. Eu sou o professor Emerson, professor de ciências, e nós estamos aqui para mais uma aula de ciências. Nossa aula de terça-feira, lembrando que todas as terças eu não posso estar com vocês porque eu tenho aula na escola de Marília. Tá bom, gente? Mas estarei sempre que possível aqui nesta telinha de modo, como é que eu posso dizer, à distância ou virtual. Tá bom? Estou aqui de volta nesse estúdio improvisado, mas muito bom que vocês estão aí. Peço que vocês nesse momento olhem para mim, façam silêncio, vão sentando. Gente, se tem gente em pé, tem que sentar, tem que prestar atenção na aula, tá bom? Eu sei que às vezes é difícil concentrar aqui, mas eu preciso da atenção de vocês agora, tá bom, gente? Vamos lá. Nossos recados importantes. Né, os recados importantes. Eu pedi para vocês um trabalhinho, né? Eu pedi para vocês do sexto ano um trabalho. Que trabalho era esse? Vocês iam montar um cartaz falando sobre os movimentos da Terra, tá? Baseado na apostila de vocês, incluindo solstícios e equinócios, que é o que a gente vai começar a estudar. Eu não sei se eu já comecei a estudar isso com vocês ou a gente vai começar hoje. Então, lembrem, vocês precisam me entregar esse cartaz, tá? No final dessa semana. Então, gente, se alguém não fez, se tem alguém enrolando, reúne o grupo hoje no intervalo e divide as tarefas. Não é grupo, né? Esse é individual. Façam, tá bom? Façam. Olhem na internet, pode pesquisar na internet em casa, vocês vão ver que tem muitas ideias legais. Tá bom, gente? Dito isso, mais um recado aqui, o nosso tempo ele tá curto, no sentido de que esse bimestre ele tá bem corrido. Nós temos essa semana, na outra semana já temos provas. E na outra semana, depois das provas, vem uma semana de recesso, depois do recesso vem recuperação e acabou-se o bimestre, acabou aulas com o professor Emerson. Pois é. Então, gente, preciso da atenção de vocês agora, tá bom? Senta, presta atenção em mim, para de conversa e agora é a hora da gente estudar, ok? Não lembro se eu iniciei o capítulo com vocês, talvez sim, mas vamos retomar do início, a gente já revê alguns conceitos aí que possam ter ficado pelo caminho e não foram bem assimilados. Ok, gente? Então, lembrando, nós estamos iniciando o capítulo 6, que tem por título Terra, um planeta singular. Singular quer dizer o quê? Singular quer dizer que ele é único, que ele tem condições e características únicas. Nós não conhecemos nenhum outro planeta com as características que o nosso planeta tem. Então, esse planeta aqui, isso para nós é uma evidência do cuidado do nosso Papai do Céu. Tá bom, gente? Vamos lá. Vamos iniciar falando então sobre a influência da força gravitacional sobre a Terra e depois movimentos da Terra. Vamos ver até onde a gente consegue ir, depois eu deixo alguns exercícios, se sobrar tempo, com vocês. Deixa eu disparar o meu cronômetro para não me perder no tempo. BLZ, KKKKK, RS, RS, RS. Essa imagem, se eu já iniciei o conteúdo com vocês, talvez eu já tenha mostrado, mas vamos retomar. Desde os tempos antigos, as pessoas têm curiosidade para saber, ou tinham essa curiosidade para saber como que era o formato do nosso planeta. Hoje a gente sabe. Lembra o que eu disse para vocês?
Ó, não quero ninguém, nenhum aluno do professor Emerson falando que a Terra é plana, tá, gente? Nós sabemos que a Terra é esférica, é circular, tá bom? Então, ela tem esse formato de uma esfera, não bem redondinha porque ela é um pouco achatada nos polos, tá bom? Mas ela não é plana. Talvez esteja aparecendo o barulho da chuva, está chovendo nesse momento que eu estou gravando essa aula, ok? Mas preste atenção aqui. Os egípcios, eles pensavam que a Terra boiava num grande oceano, né? E depois os gregos, eles já aqui, ó, acreditavam que a Terra é igual a um disco, era plana igual a um disco, tá? Hoje a gente sabe, através dos avanços tecnológicos, né, da conquista do espaço pelos satélites que estão no espaço, nós sabemos que o nosso planeta é o que? Esférico. O nosso planeta é esférico. Tá bom, gente? O nosso planeta não é plano, a Terra não é plana, a Terra é esférica. E isso a própria lei da gravidade vai favorecer. Vocês acham que a lei da gravidade ia atuar sobre os corpos celestes, as estrelas, os planetas? Todos iam ter um formato esférico e a Terra não? Porque a gravidade, ela tem a questão, até vai aparecer isso nos outros slides, de atrair a massa ao redor de um ponto central. Então a massa vai se agrupando ao redor de um ponto central e os corpos celestes adquirem um formato esférico. Tá? Então isso ajudou o nosso planeta a ter esse formato. BLZ, então hoje nós sabemos que o nosso planeta é esférico. As primeiras imagens, eu acho que eu falei isso para vocês também, foram feitas do espaço em 1946, um bom tempo atrás. Eu não era nascido nem vocês. A 104 quilômetros de altitude, né? Estava bem alto. Né? Aí então se começou a ter uma ideia da circunferência da Terra, porque não se enxergava uma coisa plana e depois não tinha borda, né? Sumia. Não. A Terra, à medida que os astronautas circulavam, eles iam vendo a superfície da Terra. Então começou a se ter uma noção de que ela era esférica. Tá bom? E isso tudo começou aí em 1946, né? Onde a gente tirou as primeiras fotografias aí do nosso planeta visto do espaço. BLZ, kkkk. Então agora abram o livro de vocês na página 45, né? Gente, se vocês olharem na página 55, vocês vão ver que tem uma tirinha aqui, ó. Essa tirinha da Mafalda, ela se questiona, né? Onde a gente está? Ela pergunta ao professor de ciências, né? Professor de ciências ou geografia. Ele diz, olha, na verdade não é professor, é o pai dela, né? E aí ele diz, estamos aqui. Aí ela vai dizer, mas e por que a gente não está de cabeça para baixo, né? Por que a gente não sente que a gente está de cabeça para baixo? Por que a gente não sai voando pelo espaço? Por que essas coisas não acontecem? Justamente porque, gente, nós temos a força gravitacional, a gravidade. Então, peço perdão pelos barulhos aí que estão acontecendo, que aqui em casa está cheio de gente e essas pessoas estão aí fazendo barulho, atrapalhando nossa aula. Mas, gente, primeira coisa, gravidade. A gravidade é a força que a Terra exerce sobre os outros corpos, fazendo com que eles se mantenham próximos à superfície dela. Por que isso? Por causa da massa. Gravidade, na verdade, é a força que todos os corpos que têm massa, alguma massa, exercem sobre outros corpos. Então, assim, eu tenho massa, eu exerço uma atração sobre o planeta.
Mas por que eu não saio por aí? Porque a força que a Terra exerce sobre mim é muito maior, porque a massa dela é muito maior. Então a minha força de atração em relação à Terra é quase desprezível, eu quase não sinto. Por quê? Porque a força que a massa, que a Terra faz sobre a minha massa é muito maior. Tá? Então ela me mantém próximo a ela me atrai, tá? Porque a massa dela é muito maior que a minha. Tá? Então é por isso que ela atrai, por isso que nós não saímos por aí, por isso que a gente não sente que está de cabeça para baixo, tá? Porque a gravidade nos atrai para a Terra e a gente não consegue perceber que está de lado, está de cabeça para baixo. E no espaço não tem isso, não tem de cabeça para baixo. A gente tem uma imagem do nosso planeta, mas não tem como definir de cabeça para baixo para o lado, tá bom? E aqui está o que eu tinha falado, ó. A gravidade também ajuda a modelar o nosso planeta, atraindo toda a massa para o mesmo ponto, produzindo a forma arredondada. Então toda a massa ela vai se concentrando ao redor de um ponto, tá? De maneira que ele adquire esse formato esférico. E por que a Lua não se choca com a Terra ou vai embora para o espaço? Então olha só. O nosso planeta ele exerce força sobre a Lua, força de gravidade, de atração. E a Lua já é bem mais pesada que a gente, ela também faz uma força de atração sobre a Terra. E por que elas não se chocam? Por duas coisas. Primeiro, eles não se chocam por causa da lei da inércia, que é o que está aqui. Como assim, professor? Vocês não lembram da lei da inércia? Todo corpo que está fazendo um movimento em repouso, a tendência dele é permanecer naquele estado. Se está no movimento, a tendência dele é permanecer naquele movimento até que uma força altere aquele movimento. Se ele está em repouso, a tendência dele é permanecer em repouso até que uma força altere aquele movimento, aquele estado de repouso. A Lua, gente, ela faz um movimento circular constante em forma da Terra. Então, ela não vai se chocar com a Terra porque ela está obedecendo a lei da inércia, ela está fazendo um movimento constante. Até que uma força altere esse movimento, ela não vai sair daí. Segundo, a gravidade. A gravidade impede que ela vá embora para o espaço. A gravidade também impede que elas se choquem porque toda força de atração exerce uma força de repulsão. Tá? Então, lembrem, a Lua não se choca com a Terra, primeiro, por causa da lei da inércia, que ela está fazendo um movimento constante na nossa órbita, e por causa da lei gravitacional, que impede que ela vá embora. Então, se vocês olharem aqui, ó, a Terra atrai a Lua e impede que ela saia para o espaço aí, sideral e vai embora da nossa órbita. Na verdade, ela está no espaço, o que eu quero dizer é que ela vai embora da nossa órbita, tá? Bom, entenderam isso? Mas e a Lua? Será que a Lua não exerce força sobre nós, sobre a planeta Terra? Sim, a Lua também exerce gravidade sobre a Terra. E isso a gente vê nas marés, tá? Então, o que é maré primeiro? Está em azul aqui, ó. Marés são movimentos de descida e subida das águas em relação ao litoral. E esse movimento é causado pela atração entre o nosso planeta e a Lua. Então, gente, a Lua está girando ao redor da Terra, como está essa imagem aqui, ó. Quando a Lua está de um lado, a força gravitacional é como se é uma força que puxa. É como se a Lua puxasse também a Terra em direção a ela. Então, daquele lado que está a Lua, ela não consegue puxar a Terra porque a massa da Terra é muito maior, mas as águas dos oceanos se deslocam por causa dessa força de atração da Lua em relação à Terra. Então, daquele lado que está a Lua, as marés se deslocam para lá, fazendo com que ocorra uma subida das águas naquele lado. Isso é chamado de maré alta. Do outro lado, onde a Lua não está, é a maré baixa. E conforme a Lua vai rotacionando, isso vai mudando. Tá?
Então, sim, a Lua exerce atração sobre nós e isso a gente vê no efeito das marés. E aí eu leio a última frase que diz: quando a Lua gira em torno do nosso planeta, ela atrai a Terra para si, como se estivesse puxando. E essa atração provoca mudanças nos níveis das águas. Tá bom? Então lembre, maré alta, maré baixa. Maré alta é quando o mar se desloca para aquele lado que está a Lua. Aqui só a título de curiosidade, para complementar, a força gravitacional é uma força atrativa que surge entre todos os corpos que têm massa. Então assim, tudo que tem massa se atrai. O que vai determinar quem é mais forte, quem é mais fraco? Duas coisas, a quantidade de massa e a distância que eles vão estar um do outro. O planeta Terra, por exemplo, é capaz de atrair os corpos ao seu redor em direção ao seu centro. Essa força ela é em direção ao centro do nosso planeta, por causa do seu campo gravitacional. A Lua, ela já tem uma gravidade bem menor. Por quê? Porque a massa dela é menor. Então, quando os astronautas foram na Lua, eles se sentiram quase 5 vezes mais leves que aqui na Terra, porque a gravidade influencia sobre o nosso peso. A sensação do nosso peso é uma influência direta da gravidade. Então, num lugar onde a gravidade é menor, automaticamente o meu peso vai ser menor. Não a minha quantidade de massa, o meu peso. Tá bom? Bom, vocês poderiam perguntar, mas e o Sol, que está mais distante de nós do que a Lua? Será que ele exerce força sobre nós, força gravitacional sobre nós? Sim, não só sobre nós, como todos os planetas do nosso sistema solar. Tá? Ninguém sabe de fato qual é a origem da força gravitacional, somente o seu funcionamento. Quanto mais distantes estiverem os corpos, menor será a força de atração entre eles. Então, mais distante, menor a força de atração. Tá? Maior a massa, maior a força de atração. Porém, mesmo distante, olha aqui, mesmo distantes, a força de atração entre o Sol e todos os planetas do nosso sistema solar, ela é suficiente para que esses planetas aqui se mantenham em órbita em volta do Sol e não saiam para o espaço sideral. Tá? Então nós estamos orbitando ao redor do Sol por causa dessa força de atração que o Sol exerce sobre nós e nós também exercemos sobre o Sol. Só que ele não se desloca, por quê? Porque a massa dele é muito maior em relação à nossa. Tá? Então os planetas ficam ali, orbitando ao redor do Sol. Tá? Vocês lembram da sequência de planetas? Lembram da frase minha avó tem muita joia, só usa no pescoço? Né? Plutão já não é mais considerado planeta, alguns dizem que sim, outros dizem que não, mas o planeta Terra é o terceiro na sequência indo do Sol em direção aos outros. Então, nós temos Mercúrio, Vênus e Terra, e depois Marte. Tá? O maior planeta do nosso sistema solar é Júpiter, tá bom? Ele é gigantesco perto da gente. Bom, não sei, mas isso para nós, o fato da gente ser o terceiro planeta ali nessa sequência depois do Sol, né, as condições da nossa atmosfera, tudo isso é um indicativo de que o Papai do Céu, Deus, se preocupou com o nosso planeta. E ele sabia que ele criaria aqui a vida, e a vida precisa de condições específicas. Gente, a lei da gravidade foi descoberta por quem? Por Isaac Newton. Isaac Newton foi um cara que ele não estudou só a natureza, ele estudava muito a Bíblia. Tanto é que ele tem livros sobre Daniel e Apocalipse. Ele descobriu que massa atrai massa. Esse desenho da maçã caindo na cabeça dele não foi bem assim que aconteceu, tá? Na verdade, ele observava a natureza e ele se questionava, por que será que quando uma fruta caía de uma árvore, ela não ia para cima, ela caía em direção ao chão? E aí ele começou a estudar, fazer cálculos matemáticos e ele formulou então a sua lei, postulou a sua lei da gravidade, tá bom? E aí, aqui no último parágrafo desse desenho, diz assim, dessa figura,
na época, as descobertas de Newton impactaram profundamente a visão das pessoas a respeito do funcionamento do universo. Atualmente, elas ainda são consideradas muito importantes, pois descreve a dinâmica de diversos movimentos da Terra, Sol e Lua, etc. Tá? Então, esse foi um verdadeiro gênio chamado Isaac Newton. Gente, bom, agora a gente entendeu um pouco da força de gravidade, vamos falar sobre os movimentos da Terra. Eu sei que vocês já estudaram isso, que vocês sabem isso, tá? Mas faz parte e a gente precisa rever esses conceitos. A Terra, ela realiza movimentos no espaço, tá? E vocês sabem que movimentos são esses. São movimentos que vão mudar a incidência da luz solar sobre a Terra e mais, vão determinar as estações aqui no nosso planeta, vão determinar se é dia, se é noite e vão afetar diretamente a nossa vida, tá bom? Então os movimentos que a Terra faz no espaço, eles afetam diretamente a nossa vida. Vamos lá. Primeiro movimento, movimento de rotação. Movimento de rotação. O movimento de rotação é um movimento que a Terra... Eu não tenho nenhuma bolinha aqui, senão eu vou mostrar para vocês no meu quartinho da bagunça. Mas é um movimento que a Terra faz ao redor do próprio eixo. Esse é o movimento de rotação, tá? Então, é como se tivesse um ponto fixo atravessando a Terra, imaginário, né? Um eixo fixo. E a Terra está girando ali, ó, ao redor do próprio eixo, tá bom? Esse movimento de rotação, ele vai determinar o quê? Você sabe? Ele vai determinar quando é dia e quando é noite. Então, olhem para cá. Imaginem vocês que o Sol está desse lado aqui, lado esquerdo da tela, né? Então, o Sol, ali onde está pegando os raios solares, é dia. Do outro lado, é noite. Então, esse movimento de rotação é que vai determinar quando é dia e quando é noite. Num período de quanto tempo? 24 horas, quase. Vocês sabem que o movimento de rotação ele dura 23 horas, 56 minutos e 4 segundos. Faltou 6 segundinhos ali para dar 24 horas. Professor, isso não vai nos prejudicar? Até hoje o nosso calendário conseguiu se ajustar. Provavelmente no futuro o nosso calendário precise de ajustes para fazer um acerto com esses segundos faltantes, mas até hoje não, tá? Então esse movimento de rotação ele dura quase 24 horas, é 23 horas, 56 minutos e 4 segundos, tá? Então ele é que vai dar origem aos dias e às noites, tá? Então nós dividimos o nosso planeta tem uma linha imaginária, provavelmente a minha imagem está sobre a palavra Equador, mas essa linha imaginária que corta a Terra no meio, nós chamamos de Equador, linha do Equador. Para cima dela nós temos o hemisfério norte, para baixo o hemisfério sul. E bem nas extremidades, Polo Norte e Polo Sul. Então, o movimento de rotação, ó, vamos supor que aqui, ó, essa luz que está vindo aqui no meu rosto, ó, é o Sol. Então, ó, a Terra está girando. Não ao redor do Sol, está girando ao redor dela mesma. Ó. Então, aqui vai ser dia e aqui é noite. E aí vai virar. Aqui é dia, aqui é noite. Esse é o movimento de rotação. Gente, movimento de translação. Movimento de translação é um movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Só que ele não é bem redondinho, bem certinho assim como está aqui no desenho, não. Ele tem uma parte que ela se aproxima mais do planeta, do Sol, e tem uma parte que ela se afasta mais do Sol, tá? Tanto é que isso vai determinar para nós verão e inverno, tá bom? Junto com a inclinação da Terra, que a Terra ela tem uma inclinação, e eu não lembro de quantos graus, deixa eu ver se eu acho aqui.
a inclinação da Terra 23 graus. Ela tem uma inclinação de 23 graus, tá? Isso é que vai determinar as estações, vai determinar quando é inverno, quando é verão. Não é todo lugar que tem as 4 estações, né? Se vocês depender do lugar do planeta, às vezes tem mais frio do que calor, ou às vezes mais calor do que frio. Então, não é todo lugar que tem as 4 estações bem definidas, tá bom? Mas movimento de translação, movimento que a Terra faz ao redor do Sol. Quanto tempo leva esse movimento? Opa, já coloquei exercício aqui. Esse movimento, deixa eu passar aqui. Ah, tá aqui, ó. Esse movimento leva 365 dias e 6 horas. Tá bom? Então ele é um pouquinho mais que um ano, passa 6 horas. Então, como passa 6 horas, a cada 4 anos, 6 mais 6 mais 6 mais 6 dá 24. 24 horas é um dia. Então a gente tem que compensar esse um dia. A gente joga esse dia em fevereiro e tem fevereiro com 29 dias, o que nós chamamos de ano bissexto. Tá? Então, gente, lembrem, esse movimento de translação é a Terra ao redor do Sol, leva 365 dias e 6 horas. A cada 4 anos nós temos o ano bissexto para compensar essas 6 horas, e é ele que vai determinar as estações do ano, inverno e verão e as outras estações. Tá bom, gente? Bom, eu vou parar por aqui. Acho que a gente deu uma boa estudada. Agora, na próxima aula eu vou falar, quando eu estiver com vocês presencialmente, eu vou falar de uma coisa chamada solstício e equinócio, tá? Que vocês provavelmente já sabem também. Então, a gente não viu todo o conteúdo, tá? Mas eu quero que vocês tentem fazer agora, nesses minutos restantes, os exercícios das páginas 51, 57 e 58. Talvez, e é bem provável, que vocês não consigam fazer todos, porque a gente não viu todo o conteúdo. Mas na medida que vocês conseguirem, vão fazendo, tá bom? E aí na próxima aula a gente dá uma pequena retomada, corrige esses exercícios e avança no conteúdo. Tá bom, gente? Pessoal, obrigado pela atenção de vocês. Tenham todos uma boa terça-feira e até a próxima. Tchau, tchau. Deixa eu sair daqui. Oh, meu Deus, olha aqui, vai aparecer tudo já. Gente, obrigado pela atenção de vocês e até a próxima.